Colégio Brasileiro Preparatório Militar. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí assistindo as aulas no sossego do seu lar, ou na casa da namorada, no namorado, não importa. Importa que você está aqui nos vendo e assimilando aquilo que é de melhor em termos de preparação para concurso público, porque aqui no CBPM a gente se dedica bastante, dedica muito a passar para vocês aquilo que vai fazer diferença para vocês lá no concurso público militar. Continuando a aula de geografia, o módulo de geografia, o primeiro módulo do ensino médio, a continuação do clima, nós continuamos na aula passada, então clima, continuação. Mas assim como a gente está se dedicando a vocês, a gente espera também a recíproca, que vocês estejam se dedicando aos estudos. Não adianta também eu falar bonito aqui e vocês não estudarem. Vocês têm que estudar. Não adianta ir para a sala de aula presencial, escutar tudo que o professor está falando, chegar em casa, pegar a apostila e joga no canto, ou põe dentro da gaveta. Não resolve nada. Você tem que também se dedicar. Porque concurso público militar não é fácil. São muitos candidatos, tem que estar preparado. E aquela coisa, e não também se intimidem por causa do concurso. Muita gente pensa, esse concurso é muita gente, eu acho que eu não tenho chance. Espera lá. No concurso público, pode ser civil, militar, vestibular, Enem, no fundo é a essência mesma. Uma grande parte são paraquedistas. O que são paraquedistas? São pessoas que não tiveram o menor preparo, que vão lá fazer o concurso como se fosse fazer uma loteria, como se fosse preencher o volante de uma loteria, de uma Mega Sena, de uma Loto Fácil. Vai na sorte, vai no chute. Dá para fazer isso? Dá. Mas eu acho que é bobagem, Porque, na verdade, é mais fácil você preencher um bilhete de loteria, vai na lotérica, a chance de passar é praticamente a mesma, ou de ganhar o dinheiro. Porque aí você não precisa estudar, você não precisa ir até lá. Realmente, quem é o paraquedista não estuda, Na verdade, você não precisa ter o trabalho de ficar fazendo prova. Você vai lá, preenche, paga lá na lotérica e vem embora. Por isso você é o diferencial. Você que está com a gente no CBPM, você faz a diferença. Porque você vai preparado. Claro, se você estudar, também você tem que se dedicar. Nós professores estamos fazendo a nossa parte, mas você também tem que fazer a sua. Porque é aí que você vai fazer diferença contra esses paraquedistas. Você vai ter muito mais chance de passar do que eles. E outra também, que é um ponto a teu favor, que está estudando bonitinho com a gente. Além dos paraquedistas, toda a prova de concurso sempre tem os desistentes. Aquilo que a gente chama de índice de abstenção. Geralmente na faixa dos 20%. Então, as chances aumentam ou não aumentam? Estudando, sabendo que tem um monte de paraquedista e que tem nível de abstenção de pessoas que desistem, que nem vão fazer a prova, isso te dá o quê? Mais ânimo para estudar mais ainda, para passar nesse concurso que é o teu sonho de vida. Deu para entender? E aqui no CBPM tem tudo, A parte escolar, que é o exigido nos concursos militares,
a parte física, que vocês estão tendo aula de educação física com os instrutores militares, a parte de instrução militar, que já é uma adaptação ao dia que você estiver no quartel, na academia militar. Olha que legal. Né? É isso. Então vamos estudar. Não tem outra opção, pessoal. É estudar, estudar e estudar. Então vamos continuar a nossa aulinha aqui de clima. Então, na aula passada nós falamos sobre a atmosfera, lembra? Que a atmosfera tem várias camadas, que existe a troposfera, aquela camada mais baixa, que é o palco, né, dos fenômenos meteorológicos, a chuva, a neve, o granizo, o vento, o furacão, a frente fria, a frente quente, o ciclone e vai por aí afora. Tá? Assim, e a temperatura, lembrando sempre, que ela diminui da superfície para mais alto. E a pressão atmosférica, o que vai acontecer? Também diminui, porque você tem menos ar lá em cima. O ar vai ficando cada vez mais rarefeito à medida que você sobe, você afasta da superfície da Terra. Entendeu? Então, mas só tem troposfera? Não. Tem também a tropopausa. Depois a estratosfera, que vai ter uma inversão de temperatura. Cuidado, vai ter uma inversão de temperatura. Hein? Temperatura, em vez de descer, vai subir. Cuidado, cuidado, cuidado. Falando isso para você ficar esperto, né? Na outra aula. A temperatura e a pressão atmosférica diminuem à medida que você sobe até a troposfera. Depois, além, mais acima, você tem a estratosfera, que vai ter a subida da temperatura. Por quê? Por quê? Caiu em prova. E lá você tem a tal da camada de ozônio, a tão famosa camada de ozônio, lembra? Do buraco da camada de ozônio. É perigoso esse buraco, né? Por quê? Porque é mais ultravioleta que vai descer para a Terra e pode prejudicar a pele da gente, causar até câncer de pele. Né? Grande parte do ultravioleta, da radiação ultravioleta, é absorvida pela camada de ozônio. Mas com buraco a coisa fica mais grave, se agrava mais, né? Mais ozônio que desce. Mas o que importa para a gente é que existem reações fotoquímicas, né? Lá em cima, na estratosfera, que faz com que a temperatura suba. Depois ela continua subindo de novo? Não, ela volta a descer, lá na mesosfera. E depois lá em cima, na ionosfera, vai o quê? Subir de novo. Por quê? Ionosfera é uma camada que permite a transmissão de ondas curtas, ondas de rádio, ondas eletromagnéticas, né? Bom, então vamos continuar. Falamos também da bruma, da neblina, da névoa. Falamos que neblina e névoa é que nem a lava e o magma, a composição é a mesma. O que vai diferenciar, né, a névoa da neblina é o quê? Porque a neblina seria como um nevoeiro, mais denso. A névoa e a neblina, a neblina e o nevoeiro são névoas mais densas. Você enxerga menos, a visibilidade horizontal é menor. Fica abaixo de 1000 quilômetros. Abaixo de 1000 metros, desculpe. E além de 1000 metros, você conseguir enxergar, você tem apenas uma névoa. Né? Uma neblina, névoa seria uma neblina mais fraca, mais branda, né? Ok? Agora a gente continua aqui na página 8. Mecanismo de formação das neblinas e das névoas. As partículas sólidas, pó ou fumaça, que formam a bruma seca, são arrastadas pela ação do vento e pela agitação criada pelas correntes de convecção. Né? Então, o limite superior das camadas de neblina coincide muitas vezes com a presença de uma camada elevada de inversão da temperatura, estando então muito claramente delimitada. As inversões favorecem a formação de brumas densas, pois impedem que os fumos, né, as fumaças e o pó subam acima da inversão, concentrando-se embaixo e estendendo-se horizontalmente. Os anticiclones, a subsidência, o ar descendo, faz descer progressivamente o nível da inversão e, em consequência, o limite superior da camada de bruma. Sobre o mar, as partículas sólidas, né, em suspensão no ar, estão formadas geralmente por cristais de sais microscópicos que provêm da ação pulverizadora dos chuviscos. As gotículas, ao evaporar-se, deixam cristais de sal em suspensão no ar. A grossura das camadas de neblina é muito variada, porém só está limitada
ao das camadas baixas da atmosfera, onde existem turbulências e correntes de convecção. Numa atmosfera completamente calma, se produziria uma sedimentação lenta do pó e, em consequência, uma descida do nível superior das camadas de bruma. Ficam em suspensão essas partículas sólidas e, graças às turbulências do ar, são arrastadas até o solo, sendo a atmosfera lavada, por assim dizer, e observando-se seguidamente uma melhoria na visibilidade. Pessoal, basicamente é o seguinte: na época do inverno, final de outono, inverno, a temperatura da madrugada é mais baixa. Essa temperatura mais baixa, aliada juntamente, né, com a umidade muito alta da madrugada, que a madrugada geralmente é o período do dia onde tem maior concentração de umidade, porque não tem sol, né? Essa umidade muito alta junto com a temperatura muito baixa cria a neblina de manhã cedo, que vai se dissipando à medida que o sol vai aparecendo, o sol vai evaporando, entendeu? Basicamente essa é chamada neblina de radiação, é muito comum no inverno. Agora existe a advecção, a neblina de advecção, ou nevoeiro de advecção, ou também chamada nevoeiro de mar, é que acontece muito aqui na Baixada Santista, como nós falamos na aula passada. Final de julho e agosto, basicamente, às vezes pode acontecer até antes, né? Depende da temperatura superficial do mar. Então, nessa época a temperatura do mar está muito baixa, mais época de temperatura mais baixa, né? É a época que o mar está mais frio, né? Aí vem normalmente correntes de ar mais quentes no interior do Corinthians, que se formam nessa época do ano, que são muito comuns. Ao encontrar o ar logo acima da camada de água do mar, que está fria, acaba se condensando e formando fortes nevoeiros que podem até paralisar o tráfego de embarcação de balsas e barcas entre Santos e Guarujá, no estuário de Santos. Tá? É semelhante, vai o processo de você está dentro do carro, por exemplo, num dia muito frio, né? Você boceja. Então, aquele teu bocejo, que na verdade, quando você está bocejando, vai formar aquela fumacinha no frio, né? Então, na verdade, você está formando uma nuvem, está criando uma nuvem ali no teu hálito, né? E ao encontrar a superfície fria do vidro do carro, acaba se condensando, né? Embaçando o vidro do carro, ok? Muito bem, continuando aí. Vamos falar agora das... uma coisa muito importante é o seguinte, dois termos muito importantes usados nessa parte de climatologia. Convecção são movimentos, movimento de subida do ar quente. Basicamente, as chuvas são formadas dessa forma, né? O ar quente do dia sobe, porque ele é menos denso do que o ar frio, né? E ao encontrar o ar mais frio lá em cima, nós falamos que o ar frio lá em cima, né? Acaba se condensando e podendo trazer as chuvas. Isso é a convecção e a convecção. Agora existe a advecção. Então aqui é um movimento vertical, tá? Subida. E a advecção é um movimento horizontal de massas de ar. Tá? Então a advecção é um movimento vertical. E a advecção é um movimento horizontal. Cuidado para não confundir as duas, tá? Pessoal, é o seguinte, lembra que eu falei agora há pouco da neblina ou nevoeiro de advecção, também chamada nevoeiro de mar, porque acontece muito no litoral, né? Vem um ar mais quente, né, trazido do interior, ou seja, na horizontal, que se choca com a camada de ar do mar. Então, é advecção. Pessoal, vamos continuar. Correntes marinhas aqui no rodapé da página 8. Frequentemente, estudando geografia, verificamos curiosos fenômenos para os quais, à primeira vista, não se encontra explicação. Depois, um conhecimento aprofundado explica claramente o problema. Por exemplo, a Noruega e o Labrador, lá no Canadá, estão na mesma latitude, mas a primeira possui um clima relativamente ameno, ao passo que o segundo é gélido e desabitado. Nova York e Portugal, ambos às margens do Oceano Atlântico, apresentam características bem diversas, sendo o clima americano bem mais rígido que o europeu. Para esses exemplos, a explicação é simples.
Noruega e Portugal sofrem os efeitos benéficos da corrente do Golfo. Mas que são e quais são as causas provocadas pelas correntes marinhas? São rios de água salgada, com temperatura diferente daquelas circunstâncias que ocorrem no mar, segundo uma direção bem precisa. Uma enorme massa de água baixa dos polos, fria, pesada ao fundo do oceano, rumo ao Equador. Esse deslocamento chama à superfície a água aquecida pelos raios do sol, que é mais leve. Tem-se assim um ciclo contínuo, dos polos ao Equador, fria e pesada, do Equador aos polos, quente e superficial. As correntes marinhas são devidas, além das diferenças de temperatura, de salinidade e, por isso, de densidade, sobretudo aos ventos de estação, constantes ao longo período, como os alísios e as monções. Pessoal, basicamente é o seguinte, ó. As correntes marinhas, elas são como as correntes de ar. Porque tanto o ar, que está no estado gasoso, e a água que está em estado líquido, são chamados fluidos. Então a dinâmica deles é estudada por uma disciplina da física chamada mecânica dos fluidos, né? Então eles têm um comportamento mais ou menos parecido. Então, assim como o ar, né, se a gente fizer aqui um mapa da América do Sul, aqui é Europa, por exemplo, aqui é América do Norte, né? Existe uma corrente fria que vem lá do polo, da Antártida, que é chamada corrente fria de Humboldt. Tá? Essa corrente fria, ela faz com que as águas superficiais do litoral do Chile e do Peru sejam mais frias que a do litoral do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Na mesma estação do ano. Tá? Essa corrente fria, ela faz com que esse litoral seja menos úmido que o nosso. O nosso é muito úmido porque aqui nós temos correntes quentes. E aqui as correntes são frias, né? A corrente fria tem menos evaporação, menos chuva. Por isso que esse litoral aqui é muito menos chuvoso. Se formam muitas nuvens. O tempo lá, para você ter uma ideia, lá em Arica, no Peru, por exemplo, é sempre nublado, parecido com o nosso inverno aqui. Em julho sempre, muitas vezes fica o dia nublado, justamente por causa disso, né? Tem essas névoas por causa do mar. Por quê? Como eu falei para vocês, lembra do nevoeiro de advecção que nós vimos agora há pouco? Aqui, como a água está fria, né? Vem uma corrente de ar mais quente e acaba formando a neblina. Só que não chove. Lá é um clima úmido, a umidade relativa do ar é alta, mas só que não chove. Por quê? Porque a temperatura da água é fria. Está em temperatura de água maior para poder haver evaporação. E com isso, né, dá para pescar, por isso que o Peru é um dos países que mais se pesca no mundo, porque aqui se pesca peixes de água fria, como por exemplo o arenque, né, o salmão, são peixes de água fria. E essas correntes, a temperatura da água do Pacífico, nessa região, é relativamente fria. Quando ela está mais fria do que o normal, nós temos um fenômeno chamado laninha. Já ouviram falar? Muito falado aí pela Maju, né? O que é o laninha? Esfriamento anormal das águas do Pacífico, durante uma época do ano, que faz com que aqui no Brasil, tem impacto no Brasil, né? O que o Pacífico tem que ver? O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico, sim, mas o Oceano Pacífico é o maior do planeta, né? Ele influencia o mundo inteiro. E que no laninha a gente tem, por exemplo, na região sudeste, onde está São Paulo, invernos mais rigorosos, mais chuvosos, aquela chuvinha fina de inverno, tem que ficar em casa comendo pipoca, é basicamente isso. Laninha está em invernos mais frios. E quando a água está com uma temperatura mais alta que o normal, a gente tem o El Niño, que são correntes, que é um ar quente que faz com que a gente tenha, por exemplo, verões mais quentes, mais chuvosos, tá? Na nossa região. O que é interessante é que esse nome El Niño quer dizer o menino, né? Em espanhol, né? Porque eles falam espanhol, Peru, Chile. Isso aconteceu numa época do ano, no século XIX, no século retrasado, né? E perto do Natal houve um afluxo de águas mais quentes, né? Aqui nessa região, e deram o nome de El Niño, por época do menino, quer dizer, o menino Jesus, né? Tá? Os pescadores locais. É uma curiosidade.
Então o oposto de euninho seria o quê? A menina, a laninha, né? Enquanto a euninha é quente, a laninha é fria. Muito bem, tá? Lembrando que nós falamos aqui, né, no texto, falou que a Noruega, que está aqui no norte da Europa, tem um clima melhor, um pouco mais quente do que o Labrador, que é uma região que está no Equador, do outro lado do Atlântico, né? Isso porque existe aqui uma corrente, né? Enquanto que nós temos uma corrente fria de Humboldt no Pacífico, aqui no Atlântico a gente tem uma corrente quente chamada corrente do Golfo, a corrente do Golfo do México, que suaviza o clima da Europa, né? Tá certo? Por isso que isso explica, né? Nós vamos ver daqui a pouco que as latitudes, né, que são aquelas linhas imaginárias, né, que fazem a localização de uma pessoa no globo terrestre, né, que são linhas paralelas ao Equador. Por exemplo, uma linha paralela do Equador, por exemplo, Nova York e Portugal, estão praticamente no mesmo paralelo, na mesma latitude. E como é que se explica que Lisboa é mais quente que Nova York? Por causa da corrente marítima, entendeu? E senão teria basicamente o mesmo clima. Ok. Pessoal, a vegetação é altamente dependente do clima. Por exemplo, climas muito úmidos, vegetação densa. Exemplo, floresta amazônica, Mata Atlântica, chove muito. Litoral paulista chove muito mesmo, uma das regiões que mais chove no Brasil. Por isso que a gente tem uma mata exuberante, rica, uma biodiversidade excelente aqui na Mata Atlântica. Regiões que chovem pouco, semiárido no Nordeste, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar a Mata Atlântica na Caatinga do Nordeste? Pelo contrário, vai encontrar plantas cactáceas, plantas espinhudas que acumulam água, pouca água que existe, através dos espinhos, né? São chamados mandacaru, xique-xique, que lá nos Estados Unidos chama de cacto, mas é a mesma coisa. Tá? Solo, pessoal, solo. Quando o solo é originado da própria rocha matriz, é chamado de autóctone. E quando é formado através do transporte de sedimentos, é chamado de alóctone. Seguinte, a dinâmica externa, né, duas palavras muito importantes, intemperismo e erosão. Intemperismo é um processo que faz a destruição das rochas, e erosão é o transporte. Então, por exemplo, você tem um solo transportado, exemplo, lá no Nordeste, você tem o transporte da areia de um lugar para outro. Esse solo é chamado de alóctone, porque ele foi transportado de um lugar para outro. Quando o solo é formado pela fragmentação da própria rocha-mãe, é chamado de autóctone. Cuidado. Solo arenoso. O que é um solo arenoso? Aqui no final da página 9, no rodapé. O solo chamado arenoso possui uma quantidade maior de areia do que outros componentes. Pessoal, é o seguinte, isso caiu já em concurso, pelo amor de Deus, é um negócio fácil, mas que lógico, né? Justamente o elaborador da prova vai explorar aquilo que você tem mais dúvida. Solo arenoso é composto 100% de areia? Não! Existem outros componentes também. O solo, para ser chamado de arenoso, é aquele que tem a maior constituição feita de areia. Mas isso não quer dizer que não existam outros componentes menores nesse solo arenoso. Deu para entender? Este solo, por ser formado em grande parte por grãos de areia, deixa espaço entre os grãos, proporciona uma passagem maior de água e circulação de ar, sendo assim muito permeável. Quer dizer, a água da chuva consegue penetrar com facilidade, né? Já o solo argiloso, onde os grãos de argila são bem menores, né, que os grãos de areia, retém mais água, isto é, são pouco permeáveis e bem menos arejados, porque os espaços são menores, dificultando o escoamento da água e da entrada de ar. Quando estes solos secam, racham-se e arrebentam as raízes das plantas, consequentemente matando-as. O solo argiloso não é bom para o cultivo de vegetais, mas alguns se desenvolvem bem, como o café. Solo umífero. Outro tipo de solo é o umífero, né, que tem um aspecto escuro, que demonstra a existência de matéria orgânica. O humus, né? O que é o humus? É aqueles restos de plantim, de folha das plantas que vão caindo, restos de animais que vão se deteriorando, né? Vão apodrecendo e formando o humus, né? Que na verdade é um adubo, né? No solo umífero vivem seres microscópicos, quer dizer, tão pequenos que só podem ser vistos pelo microscópio, que transformam os nutrientes, ou melhor, substâncias presentes no solo, para serem utilizados pelos vegetais na sua nutrição. Bom para o solo. O humus é muito bom para o cultivo de plantas em geral e para a jardinagem. Além de serem vivos
além de seres vivos microscópicos, podemos encontrar a famosa minhoca, né, que ajuda a arejar o solo, né? Tatuzinhos de jardim e outros. O calcário é um componente fundamental no solo, pois além de um bom nutriente, corrige a acidez do solo, que é prejudicial ao desenvolvimento das plantas. Finalmente, a vegetação. Falamos que no lugar que chove muito, tem florestas densas. É o caso da floresta tropical, que se desenvolve nas baixas latitudes, em geral quentes e úmidas, né? É o caso da floresta amazônica, Mata Atlântica, a floresta equatorial do Congo, na África, né? A savana, que já se distribui pela faixa intertropical do planeta, tem lá na África. Aqui também existe savana no Brasil, o Cerrado brasileiro, né? Na região do Mato Grosso e Goiás, uma região que já não chove tanto, lembra? Que o Cerrado é uma região que chove pouco no inverno, né? Tem a estação da seca, né? Então a vegetação é mais pobre, né? Floresta temperada, que se encontra lá nas latitudes mais altas, lá na Europa, por exemplo, né? Formada de folhas decíduas que perdem suas folhas no inverno, né? Para suportar a baixa temperatura e a falta de umidade. Uma floresta com árvores, né? São árvores muito juntas, que nem a floresta amazônica ou a Mata Atlântica, né? Que tem muita umidade, então tem uma biodiversidade muito grande, né? Para você poder penetrar na mata, você tem que cortar com foice, por exemplo, né? São florestas temperadas são florestas que têm um espaçamento maior entre as árvores, né? E solo recoberto por gramíneas e contém bem menos espécies do que as matas tropicais. A biodiversidade é bem menor numa floresta temperada. Por quê? Porque é mais fria. Quando tem mais calor, você tem mais inseto, tem mais espécies, tanto vegetais quanto animais. As principais árvores da floresta temperada são os carvalhos e as faias. As florestas temperadas ocorrem no leste dos Estados Unidos, na Europa Central, nas ilhas do Reino Unido, lá na Inglaterra, no nordeste da China, nas duas Coreias, no sul do Japão, no sudeste da África do Sul e no sul do Chile, na Nova Zelândia e no sudeste da Austrália. Estepe, uma vegetação típica de áreas de clima temperado continental, constituído basicamente de gramíneas. Essas nomes diferentes nas regiões onde aparece. No sul da África, no leste da Europa, no centro da Ásia, no leste da Austrália, chama-se estepe. No centro dos Estados Unidos e do Canadá, pradaria. E na Argentina e também no Rio Grande do Sul, de pampa. Né? E a floresta de coníferas, né? Que são aquelas florestas de alta latitude, lá perto já do Polo Norte, né? Onde prevalece o clima continental frio e polar, com temperatura baixa, né? Onde as árvores têm folhas perenes, né? Que nem o pinheiro, né? Que não perde as suas folhas. Por isso que uma curiosidade, né? O pinheiro é chamado também de árvore de Natal. Por quê? Porque representa o espírito natalino, ou seja, que Cristo ressuscitou, entendeu? Que Cristo vive, porque não perde as suas folhas durante o inverno, ao contrário da floresta temperada. Você vê o pinheiro, mesmo debaixo, né? Você vê isso nos filmes, né? Debaixo de neve ele não perde suas folhas, ele continua inteiro, né? Quer dizer, resiste ao frio. É a vida que resiste às maiores provas, né? Então representa a eternidade de Jesus, segundo as religiões, né? Segundo o cristianismo. Por isso que o pinheiro foi escolhido como a árvore de Natal. E a tundra, que é uma vegetação formada por musgos líquens, que aparecem no solo das regiões frias, nos poucos meses de degelo. Predomina no extremo norte e no extremo norte, no Canadá, no Alasca, nos lugares mais frios da Terra. E a vegetação mediterrânea ou de montanha, na costa do mar Mediterrâneo, em pequenas regiões do oeste das Américas do Norte, de clima semelhante à vegetação típica é o maqui, formado por árvores pequenas, como oliveiras e sobreiros. Por exemplo, lá na Espanha, né, em Portugal, tem as oliveiras, né, os maiores países exportadores de azeite, né, de oliveira, de azeitona, Portugal e Espanha, justamente por essa vegetação mediterrânea. Tá? Muito bem. Pessoal, é o seguinte, né? Agora vamos falar um pouquinho de orientação espacial. Você sabe, a geografia é super importante também, não só para estudar o clima, a vegetação, o solo, as rochas, mas também para a gente se orientar no espaço, orientação geográfica. A gente sabe, pessoal, que o globo terrestre, tá,
ele é formado de linhas imaginárias, né? Nós colocamos linhas imaginárias nele, que são chamados paralelos. Isso aqui são os paralelos. São linhas que são paralelas ao equador da Terra, sendo que o equador da Terra é a linha máxima, né? E aqui a gente chama de paralelo inicial ou de 0 grau. E à medida que a gente vai para o sul, no Polo Sul, a gente tem o Polo Sul com 90 graus de latitude sul. E aqui no norte, conforme a gente vai se afastando do equador, temos 90 graus de latitude norte. Tá? Quanto mais próximo do equador, mais quente é o clima. E quanto mais se afasta, mais frio é o clima. Certo? E entre o equador e os polos, nós temos os trópicos. O trópico de Câncer, né? Que fica lá acima do equador, a uma latitude de aproximadamente, né, 23 graus e meio acima do equador. E aqui embaixo, abaixo do equador, também a mesma distância do equador, 23 graus e meio aproximadamente, nós temos o Trópico de Capricórnio, que fica exatamente em cima da cidade de São Paulo. Tá? Trópico de Capricórnio. Aí que, entre os trópicos e o equador, nós temos os climas tropicais, tá certo? Basicamente isso. E além dos trópicos, dos paralelos, né, que determinam, os paralelos, eles determinam as latitudes. Paralelos determinam as latitudes, né? Latitude de lugar. Nós temos também os meridianos, que determinam as longitudes de um lugar. Por exemplo, pessoal, se você vai marcar um encontro com uma menina, por exemplo, no cinema, você fala, basta você dizer, olha, a gente se encontra lá no shopping Brisamar. Essa informação está completa? Claro que não. Que hora do dia? Tem que dizer a hora, o local e a hora, o tempo e o espaço. Aqui é a mesma coisa, para você se localizar no espaço, você precisa de duas coordenadas. As latitudes determinadas pelos paralelos e as longitudes determinadas pelos meridianos. E aqui, os meridianos são isso, né? Quando os paralelos vão de leste a oeste, os meridianos vão de norte a sul. Sendo que o meridiano inicial de Greenwich, que seria o equivalente ao Equador, no seu 0 grau, o meridiano de Greenwich inicial, ele é 0 grau, ele está em cima da cidade de Londres, aproximadamente aqui. Então, a gente pode ter à esquerda do mapa mundi, nós temos as longitudes ocidentais e longitudes oeste. E para a direita nós temos as longitudes orientais ou de leste. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A cidade de Santos, as coordenadas geográficas são as seguintes. Latitude, aproximadamente 23 graus e 50 minutos, sul, tá? Nós estamos abaixo do Equador. E longitude de aproximadamente 46 graus oeste. Por quê? Porque nós estamos a 46 graus para a esquerda do meridiano inicial de Greenwich, que é 0 grau. Pessoal, faltou a gente falar sobre os fusos horários. Não percam a próxima aula, que é um assunto muito legal, que vai dizer para você, explicar por que, por exemplo, tipo, você está assistindo um jogo da Copa, né? Aqui é 4 horas da tarde, na Rússia 10 horas da noite, desculpa, 11 horas da noite, 7 horas de diferença. Por quê? Por causa do fuso horário, né? Por que tipo, você está assistindo um jogo lá na Califórnia, nos Estados Unidos, né? A entrega do Oscar, né? Lá está acontecendo, lá aqui você assiste à meia-noite, desculpe, aqui é que você assiste às 8 horas da noite, e lá já é meia-noite, né? Desculpe, pelo contrário. Aqui você está assistindo, por exemplo,
à meia-noite e lá é 8 horas da noite. Lá é atrasado. Enquanto, por exemplo, só para ter uma ideia, quanto mais você caminha em direção ao leste, tá? Porque aqui é norte, sul, leste e oeste, a hora vai se adiantando. E quanto mais você caminha para o oeste, a hora vai se atrasando. Por isso que na Califórnia, nos Estados Unidos, que fica a oeste de nós, a hora lá é atrasada. Enquanto que na Rússia, que fica a leste, no Japão, por exemplo, tem tanta diferença para mais, né? No Japão, então, é 12 horas de diferença. Tipo, se agora é meio-dia, no Japão é meia-noite, está adiantado. Pessoal, esses assuntos a gente vai estudar um pouquinho mais em minúcias na próxima aula. Até lá e continue assim, firmes e fortes.